Pancho, jornalista Francisco Frezar, do pancho.com.br. Estamos aqui com o nosso quadro cotidiano. O que acontece no nosso cotidiano por aqui, hein, Pancho? Bom dia. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Dia gostoso, né? Bom demais esse outono. Eu sou fã do outono. Quando tem sol, andar né, pelo Pancho? centro da cidade sem suar é uma benção. É bom demais. É verdade, né? Olha, acabou de sair daqui o Edemilson Luiz, né? Falou de esportes, futebol, tal. Tu vai ver Beck Metropolitano na abertura? Tu que é um apaixonado pelo futebol. Quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco apaixonado. Não é que eu não sou nem um pouco apaixonado. Eu gosto, acho bacana. Gosto de esportes. Assisto esporte, consumo esporte de alguma forma. Mas não sou nenhum vidrado, não sou nenhum fanático. Eu fui a um jogo de time local quando eu tinha 10 anos de idade. Nunca esqueço, foi ali no Aderbal, com uns amigos, né? Com um amigo e o pai do amigo, para assistir Beck e Figueirense, eu acho. Não sei se era final de campeonato catarinense, não lembro de absolutamente nada. Foi a única vez que eu assisti pessoalmente um jogo de algum time aqui da cidade. Nunca mais assisti, a não ser por força do trabalho. Eu lembro que uma vez a gente te escalava lá na TV Galega. Na época de TV Galega, exatamente. A gente escalava. Quem não gosta? Pancho, bota lá. Eu tive que fazer uma vez um jogo em Gaspar, eu lembro, no fim de semana, era meu plantão, lá fui eu fazer o jogo. Não me pergunta quem é que estava jogando, que eu não tenho nem ideia, não lembro. Sei que o nosso colega Cláudio Roser estava comigo, na época eu trabalhava na RBS, né? E aí ele que me ajudava a entender um pouco do que estava acontecendo para poder fazer uma reportagem decente para o Jorge apresentar no jornal na segunda-feira. Né? É muito, muito legal. Quantas lembranças boas, né? Eu me lembro de uma matéria boas que você fez sobre esporte, mas não era futebol, era tiro ao prato. Olha, no caça-tiro, provavelmente. No caça e tiro, e que você pegou um gancho que eu achei espetacular, que era a forma que cada um usava para largar o prato. Lembra? O som que cada um fala. Lembra? É verdade, tinha muito isso. Legal. Aliás, o tiro ao prato é um esporte maravilhoso, né? Tiro é muito bacana, né? Aqui a gente tem essa tradição forte na nossa cidade, não só por causa dos clubes de caça e tiro, mas também pelo Clube Blumenauense de Caça e Tiro, que tem o tiro olímpico, vamos dizer assim, né? E tem o tiro ao prato também, no caso. E, de fato, né? Isso era legal de fazer, porque esses ganchos a gente pega porque é algo que chama atenção. E eu fico imaginando, né, o que uma pessoa normal, né, se pegasse uma pessoa aqui na Rua 15 e levasse lá para assistir uma competição de tiro ao prato, o que vai chamar a atenção dela? Exato. E é isso. É assim que o gancho aparece, né? E lembras até hoje. Até hoje eu lembro. Já se vão 20 e poucos anos. Achei sensacional, sensacional. Agora tu imagina eu que sou um amante do esporte, né, fazendo matérias seguidamente de vôlei, onde a bola só sobe e desce. Acha gancho para tudo isso, né? Para tanta matéria. Mas vamos lá, Pancho. Viramos a página do esporte, porque essa semana uma ação tentou impedir o aumento de cerca de 16% na tarifa de esgoto, né? O professor Gilson já tinha acionado o Ministério Público, depois o vereador Jean Volpato também entrou com uma ação, mas aí já tentando uma liminar para impedir que esse aumento fosse aplicado. Ele não conseguiu eliminar, mas fez com que a justiça chamasse prefeitura, empresa, agir para tentar o que está acontecendo, né? Afinal, explica aí por que desse aumento, né? É saudável, né, Jorge? É mais gente. Precisamos mais disso, né? Por mais que a gente tenha uma agência, né, reguladora que disse que o contrato, o aditivo ao contrato foi feito dentro do que determina a lei e era necessário, de acordo com eles também, já que foi autorizado, né? Não custa nada ter mais gente olhando em cima dessa história, já que incomoda todo mundo, né? Afinal, é mais dinheiro que está saindo do nosso bolso e por um serviço que não estava previsto, né? Porque não era fossa e filtro que estava previsto, ela estava previsto, todo mundo ia ter o esgoto de casa ligado no sistema, né? E não é isso que vai acontecer para 40% das pessoas, então acho que nada mais justo do que ter gente investigando, e quanto mais gente, melhor. Se está lá o Ministério Público por conta da ação do professor Gilson, e se está agora a Justiça por conta da ação do vereador Jean Volpato, ótimo, quanto mais gente, melhor em cima disso. E se
tudo estiver correto e se tudo estiver dentro da lei e do que é permitido, do que é necessário, ok. É mais gente dizendo que não, gente, está tudo certo e vamos lá e a gente vai ter que abraçar essa despesa e colocar isso mais na nossa planilha. É o jeito. É, mais gente dizendo que isso tudo não é só para pegar mais dinheiro nosso, né? É porque é necessário, né? É isso, e é isso que a gente precisa, essa segurança. Exatamente. Né? Essa segurança. Mesmo porque tudo foi feito, né? Não vou dizer às escuras, mas assim, veio de repente essa história, né? Ou seja, esse aditivo está sendo negociado e está sendo conversado há muito tempo entre BRK e SAMAI, prefeitura, e aí a Agir e tudo mais. E aí pra gente só fica sabendo quando vem o aumento, né? Quando dói no bolso. E ainda mais sabendo que o serviço não vai ser exatamente aquele que estava sendo prometido. Então, é difícil, né? É difícil pra gente realmente. E acho que quanto mais gente tiver explicações em relação a isso, melhor. E se tiver alguma irregularidade, óbvio, que se faça o que tem que ser feito aí para reparar o dano. Sempre é bom lembrar, né, que essa negociação já foi realizada no ano passado. Exatamente. E que só não foi aplicado por causa das eleições. Exatamente. Você vê como funciona todo o sistema, né? Bom, outra coisa que a gente precisa é avançar um pouco mais em o que eu chamo de prevenção, né? Educação utilizada como prevenção. Olha só como a gente é, Pancho. Tivemos uma audiência pública que teve aí 10, 12, 13, 15 participantes para falar de um assunto que para mim é muito importante, para quem circula aí pelo centro da cidade, principalmente vê muito, que são esses novos modais de transporte elétrico individual, que são titulares, que é muito bacana, interessantíssimo, mas que não tem educação nenhuma para a utilização, para quem já está no trânsito, entender que tem mais desses veículos, evitar acidente, usar corretamente, se respeitar acima de tudo. E quando tem uma audiência pública, não desperta interesse nem dos parlamentares, só teve 4 ou 5, se eu não me engano. Triste, né? Aí o que você fica pensando disso tudo? Pô, vai ter que acontecer uma tragédia para alguém acordar, né? Para a cidade acordar. É difícil, né? Porque é algo que realmente está mudando a rotina da nossa cidade, muita gente reclama, principalmente daqueles ciclomotores, os maiores, né? Que de fato parecem motos, né? Não são veículos adequados para andar numa calçada, por exemplo. Mas tem muita gente reclamando, e com razão, porque tem muita gente desrespeitando os menores, vamos dizer assim, né? Patinetes, pedestres, ciclistas e assim por diante. E de fato a gente vê pouca mobilização, infelizmente, por parte de toda a cidade como um todo, né, Jorge? Não só sobre dos vereadores, mas dos próprios interessados, né? A gente tem que pensar e lembrar que quem comprou, por exemplo, um ciclomotor desse maior, comprou pensando que podia andar na calçada, que podia andar na ciclofaixa, e de repente... Foi vendido assim. Exatamente, isso, exatamente. Eu ia chegar nesse ponto também da questão da venda, porque a impressão que eu tenho, Jorge, é que nem mesmo as lojas estão passando a orientação correta por desconhecimento. Não quero eu aqui acreditar que seja por mais, né, com dolo de vender a qualquer custo, mas às vezes até por desconhecimento, porque de fato a gente viu um monte de reportagem, de repente, nas últimas semanas, falando sobre isso e falando principalmente sobre a ação educativa que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte desencadeou na cidade nas últimas semanas, mas assim, havia muita informação conflitante entre uma reportagem e outra. A impressão que dava é que o próprio secretário, para alguns meios, falava uma coisa e para outros meios falava outra. Parece que, de repente, a norma mudava de uma semana para outra. Sabe? Dava essa impressão. Porque até hoje eu não sei o que é um autopropelido, até hoje eu não sei o que é exatamente um ciclomotor. E eu imagino que quem leu e quem assistiu essas reportagens também tem essas dúvidas ainda. Então falta realmente esclarecimento. E pelo que vi, pelo menos assim, um pedaço da audiência pública que foi transmitida pela YouTube, foi feita uma explanação bem detalhada sobre o que é cada tipo de transporte, de veículo, e pouca gente assistiu, pouca gente teve acesso, infelizmente. Então ficou acertado aí, parece que a fiscalização vai continuar sendo educativa durante esse ano. Né? Até o final do ano
os agentes de trânsito vão orientar, né, vão abordar essas pessoas e vão orientar sobre o que tem que ser feito para entrar na norma. E aí, a partir do ano que vem, então, vem a punição, né, que de fato vai multar essas pessoas. É a mesma coisa, Jorge, que aconteceu. A punição vem com uma regulamentação municipal, tá, Pancho? Se não tiver regulamentação municipal, não tem punição. Tem isso também, né? Ou seja, porque uma regulamentação do CONTRAN, mas quem tem que... Mas ele define que os municípios regulamentem, né? É complicado. E até agora a gente está empurrando tudo com a barriga. Sabe o que me lembra toda essa discussão, Pancho? Há um bom tempo a gente ouvia São Paulo... Como é que eles falavam lá da Cracolândia, o negócio crescendo, e aqui ninguém dava bola, porque isso é coisa de cidade grande. Como é que está a situação hoje aqui? O que o governo está se voltando nesse início de gestão? Não é para tirar essas pessoas da rua? Se tivesse dado bola lá atrás, se tivesse começado lá atrás com um plano de ação, com montar tudo, uma estrutura visando o futuro, será que a gente estava nessa situação hoje? É difícil. Então hoje o que você vê? Se você pegar a Rede Nacional de Televisão, os jornais nacionais ou qualquer coisa assim que falem desse tipo de utilização desses equipamentos, patinetes, principalmente patinetes e as motos elétricas, você vai ver acidentes absurdos, não muito longe daqui, né? Itapema, Balneário Camboriú, mortes assim, exato. Mas o prefeito de Balneário Camboriú foi atropelada por um patinete, né? Olha, umas coisas bistas assim, tu veja como é que pode acontecer uma coisa dessa? É falta de educação, falta de orientação, é falta de tudo. Por que a gente não sai na frente para não chegar lá na frente? E eu acho que tendo que fazer ações drásticas, né, nesse sentido. Principalmente, Jorge, na hora da venda mesmo, sabe? Eu acho que o comerciante tem muita responsabilidade nessa hora. É óbvio que lá no início não tinha essa regulamentação do CONTRAN, era tudo meio solto, estava todo mundo vendendo e comprando e não tinha nada de errado em relação a isso, mas a gente começou a ver que não estava funcionando, né? Que existia problemas. Então, a partir do momento que veio essa regulamentação, acho que cabe sim a quem vende esse produto orientar quem está comprando, né? Dizer claramente agora que quem for comprar um ciclomotor vai dizer, olha, gente, isso aqui vai ter que ser emplacado, você vai ter que ter habilitação para pilotar moto, você vai ter que usar capacete, você vai ter que usar determinados espaços da cidade, você não vai poder andar na calçada, você não vai poder andar, sabe? Vai ter que andar junto com os carros, não é assim que funciona. Então, tudo isso deve partir de quem vende, porque quem vende é que vai orientar melhor o consumidor no fim das contas, né? Claro, daí o consumidor vai assumir depois a responsabilidade sobre o que ele fizer. Se ele quiser comprar aquilo ali e não quiser seguir as leis, o problema dele, ele vai arcar com as consequências depois, assim como a gente arca hoje, né? Se eu comprar uma moto e não tenho habilitação, eu não vou poder dirigir uma motocicleta, né? Então eu vou arcar com essa... E o que você vê aqui no centro da cidade conduzindo essas motos? Só adolescente. Não só... Tem muita gente adulta também, Jorge Tais. Tem muita gente adulta. Eu vejo muitos pais levando os filhos na garupa, e às vezes até mais do que na garupa. Já vi pais com 2 crianças em cima de uma moto isso não dessa. Pode, né? Não pode, né? Tá colocando todo mundo em risco. Tá colocando os filhos deles em risco e as pessoas que estão ao redor, os pedestres e tudo mais. Então é complicado. Mas claro, tem muito mais adolescente, pessoal indo, principalmente nessa região aqui central, perto do Jardim Blumenau, Ponta Aguda, que são os adolescentes indo para o colégio com esses veículos. E quem fez esse investimento vai questionar a vida inteira. Peraí, eu comprei e não existia isso aí. Como é que agora de repente precisa? Afinal, uma moto dessa custa em média 13, 14 mil reais. Não é barato. Não é barato, né? Não é barato. E é um equipamento maravilhoso. Tu nunca pensou em ter? Eu já pensei depois. Eu estou alugando os patinetes. Eu vim de patinete para cá hoje. Aliás, é outra discussão, né? Me explicar como é que a prefeitura entrega um serviço de concessão, né, sem exigir que a empresa faça uma educação para a utilização desses equipamentos, né? Que é uma novidade, querendo ou não, é uma novidade. Existe. Se entrar no aplicativo e procurar, vai ter lá toda a orientação de segurança e tudo mais. Mas não é todo mundo que vai atrás, né, Jorge? Falta algo mais escancarado. Talvez a gente já falou disso aqui. Já falamos uma campanha, na realidade, para o pessoal usar melhor e corretamente, né? Não custaria, quer dizer, custaria, óbvio. Mas é fácil fazer, por exemplo, uma série de 5 vídeos aí, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte produzir 5 vídeos explicando para a pessoa o que pode e o que não pode com cada um desses veículos e publicar na rede social. Alguém viu alguma coisa?
Alguém viu algo que engaja as pessoas, que provoca as pessoas para que compartilhem, para que as pessoas compartilhem essa informação? Ninguém viu nada, sabe? Então complica. Acho que não custa nada. Vamos lá. Olha, a Câmara de Vereadores de Blumenau essa semana, Pancho, como os destaques, né? Sessão itinerante na Velha e os problemas... Ai, cara, os problemas são sempre os mesmos, né? A gente já sabe, né, dos problemas. Todo mundo sabe dos problemas, né? Os vereadores vão lá, ouvem tal, repassam para frente, mas continua. Mobilidade, né? Em toda a região a gente tem problema. Transporte coletivo, precisa falar, a gente está aqui batendo nessa tecla. Faz parte da mobilidade também, né? Exato. E falta de médicos em postos de saúde, né? Os problemas comuns em todos os locais. Ainda na Câmara nessa semana, aprovação de projeto que proíbe inauguração de obras inacabadas. Eu Cara, penso isso é um absurdo, comigo, né? Meu Jesus amado, né? Às vezes a gente se pergunta, né? Precisa de uma lei para isso, gente? É um absurdo. Precisa, né? Já se discutiu de uma lei. sobre isso também Isso no é passado, vergonha, né? na cara, né? Ó, o político vai lá, inaugura uma obra que não está acabada. Você nunca mais deveria votar nesse político, né? Eu não lembro não lembro de casos aqui em Blumenau, mas em cidades vizinhas claro a gente já que teve tem. Não, vários, né? Isso é uma coisa que é verdade, eu também não lembro. Mas precisa uma lei para isso, gente. Olha que ponto nós chegamos. Bom, ao ponto que nós tivemos um presidente que tirou o nosso dinheiro, que fez um monte de gente parar no hospital, fora os que se mataram, que perderam tudo que tinham da vida inteira, e que depois virou senador? O que a gente Foi quer? preso, Jorge, foi preso. Agora, né? E por uma coisa que não... E não foi por aquilo. Né? Ele foi preso na Lava Jato, gente. Soltaram metade ou quase todo mundo e prenderam ele. Vai entender. Vai saber até quando também. Melhor a gente não confundir muito a cabeça. Não acompanhei os noticiários agora ao longo da manhã, mas numa dessas já está solto já, nem estou sabendo. Outra aprovação também na Câmara foi a moção do governador sobre agilidade na retirada da tubulação da SC Gás para avanço da BR-470, né? Deputada Ana Lima comentou isso com o ministro lá em Brasília. A SC Gás respondeu, disse que está cumprindo o cronograma como foi cumprido, que o que demorou foi os processos todos de desapropriação, então demorou, né? O serviço dela, segundo a SC Gás. E assim nós continuamos, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado. O fato é que dificilmente a gente vai ver a BR-470 concluída, esses 73 quilômetros, né, entre Navegantes e Indaial. Até o final do ano que vem. Em 2026, como disse já o próprio ministro, né, e o nosso superintendente do DENIT aqui em Santa Catarina também já insistiu nisso, de que a obra estaria concluída até o final do ano que vem. Então, aí cabe uma pergunta, né? É uma desculpa que já está se dando para um novo atraso de uma entrega, ou é uma realidade que a gente desconhece? Eu acho que é uma briga mais política do que qualquer coisa, sabe, Jorge? A situação federal, no caso, a deputada Ana Paula Lima é vice-líder do governo na Câmara, né, de Deputados. Então é ela tentando colocar alguma culpa no governo estadual pelo atraso que vai haver, que já há na realidade, né? Porque a previsão era uma e a execução é outra, né? São mais de 10 anos aí já de obra, 12 anos de obra para esses 73 quilômetros, e tudo indica que a gente vai ter aí pelo menos 2, 3 anos mais para poder concluir tudo isso, porque só em ponte e viaduto são mais de 10 ainda que estão pendentes, né? Uhum. Então, com certeza a coisa vai demorar bastante. Então, eu acho que é mais um fato político do que, de fato, algo que está incomodando ou que está atrasando mais a obra em si. Outro fato da Câmara nesta semana foi a visita da comissão especial da FURB à estrutura da FURB. De novo, gente, o que me chama a atenção? Tem gente nessa comissão que é formado na FURB, eles não conhecem a estrutura? Conhece, claro, faz parte, Jorge. Eles têm que ir lá, sabe, formaram uma comissão para ver como é que está a situação financeira da FURB. E a FURB já disse que não tem problema nenhum, o único problema é que eles estão parcelando a Previdência já há algum tempo e também estão deixando de fazer isso, segundo a própria reitora provavelmente disse para ti aqui também, em entrevista aqui na Itaberá.
Então, é mais do que nada para cumprir o que está previsto ali na comissão. O trabalho dessa comissão, o trabalho das comissões é extremamente importante. Eu acho super válido e importante que a Câmara de Vereadores forme comissões com temas específicos, né? Existem alguns lá e um deles é esse que foi formado aí para acompanhar a questão da FURB. Mas foi mais do que nada motivado por conta da manifestação, da preocupação dessa pedalada que está sendo feita não só pela FURB, mas também pela Prefeitura, né, em relação à Previdência municipal. Mas não, eles vão ver, eu tenho certeza, que não vai chegar a nenhuma conclusão fora do comum, vamos dizer assim, não tem nada de anormal na história. E essa visita, mais do que nada, é praxe, é para cumprir tabela mesmo. Justificando também, né? Foi uma visita promovida a convite da universidade, né? E nada mais, sabe, tem mais é que ir mesmo, porque independente do trabalho da comissão ou não, o vereador tem mais é que conhecer mesmo a estrutura da FURB, tem que saber e ver em loco que parte da estrutura da FURB está ociosa, porque a universidade ao longo dos anos perdeu estudantes, está se recuperando agora, a própria reitora esteve aqui também falando sobre isso, sobre o recorde de matrículas Sim. e tudo mais, mas tem campo a percorrer ainda para restabelecer o tamanho que ela já teve, vamos dizer assim. Mas é importante que os vereadores conheçam, saibam dos problemas até da universidade que ela passa, saiba de que maneira tudo está sendo feito, ou seja, tem que ter conhecimento de causa para poder falar sobre o assunto. Então, quanto mais souber lá, melhor. E, estando ou não na comissão, sendo ou não trabalho da comissão, pode ajudar, de certa forma, a fazer com que a universidade cresça. Como aproveitar, por exemplo, essa estrutura ociosa que há? Né? Muito se falou numa possível parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Por que não levar a sede da Universidade Federal para a parte da FURB, já que está ociosa? Tudo isso foi discutido. Então, eu acho importante também que os vereadores acompanhem tudo isso, afinal é a cidade que está precisando aí de ideias, vamos dizer assim, para contornar alguns problemas. Pancho, nesta semana o prefeito Egídio Ferrari sancionou o projeto de publicação no portal da Transparência do currículo dos profissionais dos cargos comissionados do primeiro e segundo escalão, secretário, diretores da gestão pública municipal. Ele assinou, botou o videozinho lá, tá aqui, ó, tô assinando. Mas alfinetou a Câmara de Vereadores anunciando que encaminhou um projeto no Legislativo para que lá também faça isso. Sim. Ó, eu vou justo, botar né? Agora bota lá também o teu currículo. Vamos ver se ali no Legislativo também está cumprindo aí com o currículo necessário. Nada mais justo, né? E vamos lá, né, Jorge? Na prática, qual é o cidadão que vai se dar o trabalho de ir lá no portal da Transparência para ver se o diretor de, sei lá, de programação cultural da Secretaria Municipal de Cultura tem alguma... Faz parte da área, né? Tem alguma formação acadêmica relacionada com a área, sabe? Às vezes a pessoa não tem formação acadêmica, mas tem experiência de vida. Às vezes uma formação em gestão é muito mais interessante do que a formação no próprio ramo, dependendo do cargo que está assumindo. Enfim, são várias as nuances e variáveis aí nessa história. Mas quanto mais informação aberta para o cidadão, melhor, exatamente. Evita até comentários e dúvidas, né, nesse sentido. E se tiver alguma dúvida, que se tire dúvida. Por que foi colocado esse cara aqui nesse cargo se a formação dele não tem absolutamente nada a ver e o histórico de profissional dele também não tem relação com o que... Sabe, que se explique então, né? Não, ele é uma pessoa da minha confiança e eu quero que uma pessoa da minha confiança esteja lá, independente da área de atuação dele. Eu preciso que alguém esteja lá para fazer isso. Caso, por exemplo, do presidente do SAMAI. É um policial civil. Exato. O que um policial civil sabe de saneamento, de abastecimento de água? Muito pouco, imagino eu. Mas óbvio que foi estratégico. É uma pessoa de confiança do prefeito, além de ser uma pessoa de confiança, é um policial que tem um perfil legalista, vamos dizer assim, e havia, né, houve no passado, e de vez em quando aparece alguma desconfiança de que algo errado acontece no SAMAI, seja por conta de corrupção, seja por conta de licitação mal feita, enfim, né, de vez em quando pula alguma coisa aí em relação a isso e um policial poderia dar uma... Então, assim, a gente tem que entender. Então,
O importante é que fique claro e transparente quem é que está lá, por que está lá, e se as coisas não estão batendo no papel, que fale por que colocou então essa pessoa lá. Acho que isso é importante. Assim. Quanto mais informação disponível para a comunidade, melhor. Exatamente. Mais um dia de gratuidade na Oktoberfest. Você que já vai, já no primeiro dia, porque é de graça, vai poder ir no primeiro e no segundo dia, que é de graça. Vai começar mais cedo aos sábados e domingos. Eu não diria para ti que a festa vai começar mais cedo. Vai ter música lá 1 hora antes, tá? Mas vão cobrar ingresso mais cedo, né? Porque até então começava às 11. Isso. Né? A cobrança agora vai começar às 10 da manhã. Exatamente. Vai terminar 1 hora antes também, na madrugada de sábado e na madrugada de domingo, né? E até às 4 da manhã, agora vai até às 3. Mas o pessoal lá disse que realmente, quando chegava ali, depois das 2 da manhã, já começava a cair muito público, né? São ajustes, né, Jorge? São. Cai o público, cai assim, o que mais foi argumentado nessa mudança é em relação às vendas, né? Ou seja, a partir das 3 às 4 horas, ninguém compra nada. Ninguém compra cerveja, ninguém compra comida, ninguém compra os souvenirs que estão à venda lá. Então, para quê? Né? E a gente sabe que no fim da noite é aquela bagunça mesmo, né? Sim. A gente sabe como é um fim de festa, né, Pancho? E o fim da festa não vai acabar 1 hora mais cedo, mas vai ter fim de festa, né? Vai continuar tendo, não tem? São ajustes que eu acho que vão ser, claro, óbvio, avaliados, né, nesse ano, e aí vão ser sacramentados ou não para o restante dos anos, para os próximos anos, mas são ajustes que eu vejo como, não sei se necessários, mas válidos, né? Vale testar, por que não? Se existe uma reclamação em relação à bagunça, à pouca venda, para que estender toda essa movimentação e essa mobilização de pessoal que requer uma festa como a Oktoberfest por mais 1 hora, se não tem muito porquê? Então eu acho bacana, e antecipar também é legal, dá mais opção, o pessoal pode ir lá até tomar café da manhã, quem sabe não faz um café da manhã típico lá no Parque Vila Germânica. Olha, uma ideia. Porque dá muita gente sábado de manhã e domingo de manhã. Muita gente, não tem muito o que fazer. 9, 10 horas da manhã, ela já tem muitas pessoas ali na Vila Germânica, né? E o fato de abrir a catraca na quinta-feira também me parece estratégico, sabe, Jorge? Porque a gente sabe que na quarta-feira vai muita gente no primeiro dia. E na quinta-feira o público cai sensivelmente. Cai sensivelmente, exatamente. Por mais que nas outras semanas, né, seja diferente, a quarta-feira é um pouco mais não tão movimentada quanto na quinta, mas no primeiro final de semana, por ser a abertura e tudo mais, né, a quarta-feira, e tem o desfile, o pessoal do desfile vem também e tal. Então a quarta-feira sempre é muito movimentada e a quinta cai bastante. Então eu acho que é uma estratégia também aí para manter o público, atrair mais público para quinta-feira também. Estratégia interessante. Acho que sim. Tem um outro lado dessa questão também, né? A gratuidade, ela pode impactar na bilheteria, mas ela impacta positivamente também em quem comercializa produtos internos na festa. Né? Se a festa está tendo lucro, né? E o lucro é bem aplicado, a gente sabe nas outras promoções, como a Páscoa e tal, e o Natal, a gente sabe que tudo isso depende do dinheiro da Oktoberfest, mas também tem que contentar quem está lá vendendo também. Isso, né? Então, quanto menos a gente gastar para ir para a festa, melhor. Então, se a gente não for gastar com entrada, já dá para gastar com comida, com bebida, com as outras atrações que tem lá dentro da festa, e quem está lá dentro vendendo, com certeza vai ganhar mais. Vamos lá, Pancho. Outra questão aqui para a gente debater nesta manhã. Dados do IBGE indicam que cerca de 90% dos blumenauenses vivem em ruas pavimentadas. Eu boto um ponto de interrogação. Qual é? Me conta. Sério? Só tem 10% que não vivem em rua pavimentada? Da população, né? A gente tem que ver sempre assim, Jorge, em geral, as ruas não pavimentadas também não têm prédios, por exemplo. Não tem uma concentração grande de população como tem uma rua pavimentada, né? Então, dá para entender um pouco, porque a gente tem bastante ruas aqui não pavimentadas. Se a gente for fazer esse levantamento, a gente vai ver que... É isso que chama atenção. É mais do que 10% se bobear, porque eu não lembro agora o número correto, mas Blumenau tem algo em torno de 5 mil ruas, se eu não me engano. E imagino eu que dessas 5 mil, umas 15% ou 20% não sejam pavimentadas ainda, né? Mas como lá não vive tanta gente como nas ruas pavimentadas, então dá para entender.
Agora, a gente está perdendo para muita gente aí, né? São José tem Sim. 98% da cidade pavimentada, Itajaí tem 96% e Florianópolis tem 94%, isso segundo os dados do IBGE de 2022, né? O portal Auditória que trouxe esse levantamento, bacana esse levantamento até. Então, isso não quer dizer que a gente está bem, né? 90%, inicialmente a gente pensa assim, poxa, mas então quase toda a cidade pavimentada? Quase toda a população vive em ruas pavimentadas. Isso não quer dizer que todas as ruas, que 90% das ruas da cidade são pavimentadas. Não é bem assim. E é um dado importante também para o governo, né? Para o governo se organizar nas suas prioridades. Até para comparar com as outras grandes cidades do estado. Sim. Sabe o que está acontecendo aqui em Blumenau em relação ao que está acontecendo nas outras grandes cidades? Por exemplo, Joinville está pior do que Blumenau. Tem só 75% da população vivendo em ruas pavimentadas. Ou seja, um em cada 4 joinvilenses vive em ruas sem pavimento. Loucura, né? É verdade. Se for pensar, é uma loucura. Mas é uma rua mais... É uma cidade muito mais espalhada. Exatamente, não tem um centro concentrado, né? Joinville é muito espalhada, é uma grande cidade, praticamente o dobro da cidade de Blumenau, então tem suas particularidades também. Agora, o que me chamou a atenção, Jorge, nesse levantamento que trouxe aí o portal Auditório, foi um outro dado que está lá no 3º ou 4º parágrafo, que é o seguinte: mais da metade da população de Blumenau vive em ruas em que as calçadas têm obstáculos para os pedestres. Mais da metade da população de Blumenau vive em ruas com calçadas em más condições. Isso sim me assusta, porque é mais da metade dos blumenauenses que tem problemas para transitar a pé, que é o básico, né? Ou seja, se a pé ele já tem um obstáculo, imagina um pai ou uma mãe levando um filhinho numa cadeira de bebê. Né, num carrinho de bebê. Imagina um cadeirante, então, aí mesmo esquece, né? Porque a gente já não vê cadeirante na cidade. Exatamente. A gente acabou de falar aqui desses novos patinetes e coisas. Como é que vão circular? Exatamente isso. Então tem tudo isso. A gente vê eles circulando no centro da cidade, porque geralmente no centro da cidade é mais conservado, mas nos bairros, né, aí a coisa já muda um pouquinho. Só para você ter uma ideia, Jorge, eu fiz uma enquete, né, sobre isso lá no @pancho.com.br no Instagram, perguntando para as pessoas como é que está a condição das ruas, na sua rua, né? Como é que é a calçada, perdão, na rua em que você vive. E por enquanto, o pessoal está votando bastante aqui, a maioria, mais da metade das pessoas que respondeu aqui a minha enquete está dizendo que a calçada na rua dela é meia boca, né? Tem uns trechos bons, mas tem trecho ruim também. 52% dos que votaram aqui estão dizendo que a calçada é meia boca. 34% está dizendo que é péssimo a condição da calçada da rua dele, dessa pessoa, né? Com desníveis e outros obstáculos. E apenas 14% está dizendo aqui que a calçada é ótima, é plana, regular e bem conservada. Lembrando, né, Jorge, de quem é a responsabilidade da calçada? É nossa. É do dono do terreno. Então, é aí que a gente está pecando. E se a gente está pecando, o poder público talvez esteja pecando na falta de fiscalização. Por mais que a gente sabe não, né? Eu dei uma olhada no Diário Oficial, de vez em quando estou olhando, fuçando o Diário Oficial do município, e vi que na virada do ano, muitas notificações foram emitidas com esse objetivo, de que o proprietário regularize a situação da calçada dele na frente do lote dele. Então, o poder público está fazendo sua parte, mas tem que ser mais incisivo, porque tem muita gente reclamando das calçadas aqui na cidade. Pancho, para fechar, Prainha deve final. Será que sai? Meu Deus, que novela, hein? Será que sai? Deus. Agora deram o prazo de junho, é isso? Junho. E aí tem a margem esquerda também. Não, a margem esquerda é outra história. Não sai do lugar também. Também aí é outra história, mas vamos lá. A Prainha foi prometida ontem pelo secretário de obras do município, Dirk Reiter, para final do primeiro semestre, ou seja, até junho, né? Isso se não houver, claro, nenhum imprevisto, porque de imprevisto a gente tá cheio nessa obra, né? 4 anos de imprevistos aí, de chuva, de enchente, de empresa que quebrou, de licitação que teve que ser refeita, de questionamento, um monte de coisa, né? A empresa que foi trocada, enfim, vários poréns aí nesses 4 anos, e a gente espera que agora, nesses últimos meses,
não apareça nenhum imprevisto, que a gente possa ter a prainha de uma vez por todas revitalizada e entregue à população. Porque é um espaço que faz falta, né, Jorge? Vamos combinar. A gente percebe aqui que todo mundo está usando um monte o Parque Ramiro Ridger, o Parque das Itopavas está sendo bem usado, o parque lá da antiga associação da Artex, né, o Parque do Garcia, que a gente vai chamar, que tem o nome de prefeito, Carlos, Curtis, Adrosny, mas ninguém vai chamar assim porque é muito longo e o pessoal não lembra muito, mas que também está sendo usado, ou seja, quanto mais espaço público, melhor. E eu tenho certeza que aqui na região central também a gente precisa de uma prainha para o pessoal da Ponta Aguda, não só para o pessoal da Ponta Aguda, mas para todo o blumenauense. Quem visita o centro, né? Quem visita, os turistas. É um atrativo, né? A mais, Exatamente. sem dúvida nenhuma. É maravilhosa a vista de lá, é muito boa. Com a margem esquerda vai ficar sensacional, vai complementar um círculo ciliar muito bacana aqui no centro da cidade. A gente espera que de fato não ocorra nenhum imprevisto aí para que a gente tenha o quanto antes a prainha entregue e com atrativos, né, Jorge? Porque eu lembro que muito se falava em conceder espaço ali, um quiosque para uma cafeteria, por exemplo, para uma venda de algumas... E não sei em que pé está isso. Até hoje eu não vi nada sendo lançado para tentar encontrar alguém para ocupar algum espaço público lá nesse sentido. Mas espero que tenha aí alguma estrutura para que as pessoas possam aproveitar melhor o espaço, que é um espaço muito bonito, né? Espero muito que tenha gente que aproveite, por exemplo, o pier que está sendo feito ali, com embarcações, não sei exatamente que tipo de embarcação que pode ser colocada na água ali, mas que as pessoas possam aproveitar, seja de stand-up paddle, seja de caiaque, seja de alguma maneira poder aproveitar o Rio Itajaí-Açu como era aproveitado antigamente, né? Porque hoje a gente mal e vê, na realidade a gente só vê o pessoal do remo, né, aproveitando para praticar algum tipo de atividade ali. E quando vê já fica bonito, né? É muito bacana, né? A gente, quando tem competição de remo aqui mesmo no centro da cidade, é muito legal ver. Tem essa raia que vai ali um pouco antes da Ponte de Ferro até lá na Ponte Adolfo Konder, praticamente, já que depois tem aquelas pedras, né? E é muito bacana ver as competições. Eu sempre gosto muito de ir lá conferir quando tem. Pancho, obrigado mais uma vez pela participação aqui. Eu que agradeço, Jorge Tais. Hoje é sexta-feira, um dia em comum, né? A gente vem na segunda-feira, mas daqui a 2 semanas... 2 semanas? Ah, tá de férias, 2, né? 3, vai entrar de férias. 2, 3, 4, 6. Quando é que o Jorge vai entrar de férias? Segunda-feira. Já segunda-feira? Quem assume o lugar do Jorge na segunda-feira? Estamos na disputa aí. Mas aí Itaberá não vai deixar o pessoal na mão, não, tenho certeza com certeza disso. não. Maravilha. Valeu, Pancho. Obrigado, Jorge. Mais Ótimo uma vez, final de semana. Lembrando, @Pancho com BR lá no Instagram e pancho.com.br também o site com um resumo diário aí de todas as principais notícias que foram publicadas aí pelos meios de comunicação aqui de Blumenau. Um abraço, Pancho. Um abraço, até mais.